Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alex e eu estou aqui para fazer mais um vídeo para esse canal sobre o entendimento da Palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia. Bom, eu estou mudando o nome do canal de Textos Difíceis da Bíblia para Pílulas Vermelhas da Bíblia. O nome que eu tinha colocado antes tinha sido motivado pelo fato de que eu tinha descoberto que tinha uma certa facilidade para entender textos, inclusive textos difíceis. A maioria deles ainda não fiz nenhum vídeo, mas eu vou fazer. Mas esse nome agora é Pílulas Vermelhas da Bíblia, se refere a uma ideia mais ampla, que se refere a todo o conhecimento verdadeiro, em contraste com um conhecimento que talvez você tenha recebido de alguma forma que não é verdadeiro, que você pensa que é real e não é real, que seriam as pílulas azuis. Então, pílulas vermelhas da Bíblia se refere ao conhecimento verdadeiro daquilo que é o entendimento, né, a libertação daquilo que você vivia, daquilo que você pensava, daquilo que te escravizava, né, daquilo que não era real. O despertar de uma nova consciência. Então, essa ideia também tem um texto na Bíblia, né, que fala sobre isso, sobre conhecer a verdade, e a verdade te libertará. É um texto super conhecido, né, no mundo cristão. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, eu vou ler esse texto e vamos refletir então sobre esse assunto agora. Olha, o texto está em João, né? O Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32. Mas vamos estudar um pouquinho antes também o versículo 30 e 31, tá? Em conjunto com o versículo 32. Tá bom? Diz assim, ó: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Essas coisas, o que é? Então, eu vou dar um pouquinho mais do contexto anterior, se você pode ler aí. Jesus foi questionado, foi confrontado aí pelos fariseus, né? E isso era uma coisa bem constante, né, na vida de Jesus. Os evangelhos relatam isso. Jesus constantemente estando em confronto, em divergência com líderes religiosos de algumas seitas, e a principal dela, que é mais relatada, é a seita dos fariseus. Mas aqui, primeiramente, Jesus foi levado até Jesus a mulher pega em adultério, que é uma história bem conhecida. Aí depois Jesus segue falando às pessoas e pregando, e aí então os fariseus vêm questionar ele. E aí então depois disso, então é o que o texto diz: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Ou seja, os argumentos que Jesus mostrou ali convenceu a muitos. Tá? E aí o versículo 31 diz assim, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer um parênteses aqui e aclarar uma coisa, né? É importante ter em mente que o texto original não tem versículos e capítulos, nem subtítulos, né? E, inclusive, também não tem pontos e vírgulas, né? Pontuação. O grego não tinha isso. Mas o mais importante mesmo é você, quando ler a Bíblia, você conseguir ler tirando de fora a quebra do texto que existe pelos números ali que foram inseridos. Né? Esses números eles apenas servem como referência para você indicar e você chegar a um texto com facilidade. Mas para a leitura e entendimento do texto, eles atrapalham, são muito ruins. Então, inclusive, se você conseguir uma Bíblia sem capítulos e versículos, é a melhor coisa. E também, o texto, falando que o texto original não tinha ponto ou vírgula,
Algumas traduções, algumas versões da João Ferreira de Almeida, por exemplo, entre o versículo 31 e o versículo 32, a João Ferreira de Almeida não tem o ponto, ela tem um ponto e vírgula. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional, que traz um ponto. E eu não, na verdade, aqui o sentido da frase, se você se você acompanhar a ideia corrida, a sequência das palavras, você vai ver que ali não precisa nem um ponto ali, nem nada, porque Jesus diz assim, ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. Ou seja, se permanecer na palavra de Jesus, eles vão ser verdadeiramente discípulos e vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Essa mensagem é muito bonita. Então, essa é uma mensagem para nós também. Se nós permanecermos em Jesus, se você permanecer em Jesus, você permanecer nas palavras de Jesus, você verdadeiramente vai ser discípulo de Jesus e vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. E talvez a gente pense, não, mas eu não sou escravo. Talvez como os próprios fariseus ali, então, logo na sequência argumentam, né, que eles eram pessoas livres. Mas deixa eu falar para vocês. Assim como os fariseus, assim como muitas pessoas, a gente é escravo de muitas coisas e a gente não sabe. Somos escravos. Somos escravos da matrix deste mundo, da religião, da cultura, das ideias, da educação que nos foi passada. Então, a gente precisa estar constantemente buscando descobrir a verdade. Para descobrir a verdade, a gente precisa se libertar muitas vezes e estar disposto a abandonar conceitos e ideias que a gente tem na nossa cabeça programado, pré-estabelecido. A gente precisa desaprender muitas coisas para então que essa verdade, essa pílula vermelha possa fazer efeito na nossa vida. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Se mantenha nas palavras de Jesus, mantenha-se firme nas palavras de Jesus, para que possa ser verdadeiramente discípulo de Jesus e que para que você possa conhecer a verdade e para que você possa ser cada vez mais e mais uma pessoa livre. Porque é para isso que Jesus veio, que Jesus nos criou, para sermos livres. Liberdade. E que Deus abençoe você. Tá bom? E agora, antes de fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o próximo vídeo que eu vou fazer, tá bom? Que vai ser sobre as profecias da segunda vinda de Jesus e do fim dos tempos. Eu vou falar sobre as profecias que mencionam doenças e pestilências. Já que a gente está nesse momento de uma pandemia mundial do coronavírus, responder e entender qual a relação, qual a relação do coronavírus e os sinais da volta de Jesus, o sinal de pestilência, por exemplo, né, que Jesus falou, também é mencionado no Apocalipse. Mas eu quero deixar aqui alguns textos para você estudar. E então, quando eu fizer colocar o vídeo novo aqui, você já ter uma melhor ideia, né, sobre o assunto. O texto de Lucas, capítulo 21, versículo 8 e 19, Marcos 13, 5 ao 13 e Mateus 24, 4 a 14. Que esses textos, eles trazem detalhes diferentes, mas eles se referem à mesma situação, ao mesmo momento e que Jesus falou, alguns sinais do fim dos tempos, né? Sabemos que essas profecias aqui, esses sinais, eles estão aí dentro de um contexto de uma profecia dupla, né? Mas isso é para depois. Deixar esse texto aqui para você ler, estudar, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal para você receber a notificação então do próximo vídeo, tá bom? E escutar o entendimento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você. Fique com Deus. Tchau.